Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar e nesta edição a gente traz informações sobre a novela da Avibraz. A Justiça homologou o plano de recuperação alternativo apresentado pela empresa Brasil Crédito, uma das principais credoras da Avibraz, e a novela, que já dura mais de 1000 dias de greve, pode estar perto de um final feliz. Saiba tudo nesta edição. Você também vai ter informações sobre o satélite Ciber 5, que deverá ser anunciado oficialmente por Brasil e China neste mês de julho, durante a Conferência dos BRICS no Rio de Janeiro. Nós obtivemos a confirmação de que o satélite também deverá ser dotado de sistema capaz de monitorar clima espacial. Neste programa você também ficará por dentro das reuniões preparatórias para o Conselho Nacional de Pesquisadores Negros, que acontece a partir do segundo semestre em todas as regiões do Brasil. Mas antes, a gente mostra para vocês como foi a entrega do título de pesquisador emérito do CNPq ao fundador do INPE, Fernando de Mendonça. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E o SINDCT esteve na cerimônia na Vila Medieval, o castelo que Fernando de Mendonça construiu no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos. Veja. O fundador e primeiro diretor do INPE, Fernando de Mendonça, recebeu na semana passada o título de pesquisador emérito do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico-Tecnológico. O título de pesquisador emérito é um reconhecimento da instituição pela significativa contribuição para o avanço da ciência e tecnologia no Brasil e foi entregue pelo presidente do CNPq, Ricardo Galvão, que também dirigiu o INPE entre 2016 e 2019. A entrega foi realizada na casa de Fernando de Mendonça, um castelo medieval que ele construiu no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos. O evento contou com a presença do atual diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro, e com o presidente do SINDCT, Fernando de Moraes. Esse título de pesquisador emérito do CNPq tem uma importância enorme no sistema de ciência e tecnologia no país e uma tradição de muitos anos, porque sabe que o CNPq foi criado em 1951. Então, o Conselho Deliberativo do CNPq, todos os anos, escolhe um certo número de pesquisadores ou de pessoas que fizeram muito para o fortalecimento desse sistema de ciência e tecnologia. Eu fiquei muito feliz que esse ano o Conselho Deliberativo colocou o nome do Dr. Fernando de Mendonça entre os homenageados. Por que foi feito isso? Porque o Dr. Fernando de Mendonça criou uma das instituições de maior prestígio internacional do país no ramo científico INPE. Uma dedicação enorme. Desde o começo da década de 1960, não só criou essa instituição com muita luta, com muita dedicação, como ele formou uma grande quantidade de cientistas que se espalharam pelo país e ajudaram a consolidar nosso sistema de ciência e tecnologia. Ele estava mencionando que só para o exterior ele mandou 84 brasileiras fazer doutoramento, né? E muitos deles, eu gosto sempre de citar meu compadre Antônio Divino Moura, que foi colega quando entramos no INPE em 1970, que foi essencial para consolidar, por exemplo,
a meteorologia de qualidade do país. Como foi feito isso? Só para dar um exemplo, professor Fernando de Mendonça. Na década de 70, a meteorologia não era boa no país. O que ele fez? Não sei se te lembra, Mendonça. Ele trouxe alguns pesquisadores argentinos de meteorologia, fizeram um curso no INPE, ainda em 1970, e nesse curso treinaram vários brasileiros que acabaram indo para o exterior. Para ter uma ideia, o Dr. Antônio Divino Moura ganhou o prêmio da Sociedade Meteorológica Mundial em 2018, que seria o equivalente ao Prêmio Nobel em Meteorologia. Tudo produto da dedicação do Dr. Fernando de Mendonça, e não só criar uma instituição, mas formar uma capacidade científica no país de gente de altíssima qualidade. Isso o CNPq reconheceu e tem muita satisfação de entregar esse título ao Dr. Fernando de Mendonça. Como é que é para o senhor receber mais esse reconhecimento, doutor Fernando? Você precisa de mais palavras e receber uma homenagem como essa é uma coisa sui generis. Bom, você deveria ter poderoso, e o presidente que o representa e ter conseguido essa homenagem. Eu fiquei muito emocionado. Houve a cerimônia no Rio, lamentavelmente, por razões especiais eu não pude ir, lamentei muito mesmo. Então, para ele se habilitou a dedicação e trazendo os documentos de apresentação aqui para São José, para essa reunião de hoje. Muito bacana. Como é que é para o senhor nesse momento? O senhor lembra de quando o senhor estava criando o INPE e iniciando essas ações todas que o doutor Ricardo comentou? Eu para criar o INPE, eu passei 7 anos planejando, visitando o Instituto Perteza e vendo que era necessário que o diretor viesse saber para poder motivar as pessoas que fossem participando do futuro Instituto. E não foi fácil, mas no Brasil tudo é difícil. Mas hoje seria impossível fazer o que eu fiz na época. A burocracia domina de tal forma, isso não seria jeito. Eu estabeleci no ONU a Bolsa de Estudos. Alguém autorizou? Não autorizou. Toda iniciativa também ninguém se reprovou de eu fazer o pessoal que eu selecionar a história com Bolsa de Estudos. Então, durante isso, funcionou durante 4 ou 5 anos, não tinha funcionário, foi sempre triste. Exatamente. Não tinha nem contrato CLT. Não tinha. Não, se vai estudar hoje, seria preso, porque seria agarrado mais daquele jeito. É mais difícil. Tá certo, muito obrigado. Eu tenho a impressão da mesma. Pois não. O CNPq atual, eu sei que tem um passado, você me falou, mas tem um desafio muito maior, porque o mundo progrediu nessa área de ciência e o Brasil não pode ficar atrás. Exatamente. Entendeu? Esse é o desafio enorme que esse homem tem. Eu me sinto honrado em tê-lo, meu amigo. Isso, que legal. Graças, querido. Fernando de Mendonça foi aviador da Força Aérea Brasileira. Ele graduou-se em dezembro de 58 no curso de Engenharia Eletrônica do ITA, com menção honrosa atribuída a alunos com média superior a 9,5 em todas as matérias. Mendonça fez doutoramento em radiociências na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde recebeu o grau de PhD. Ele ocupou o cargo de diretor científico do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros e considerado o embrião do INPE. Após a fundação do Instituto em 71, Mendonça tornou-se o primeiro diretor da instituição. Em 77, após deixar o INPE, Mendonça foi escolhido diretor executivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear, cargo que ocupou até 1982. O auditório do Laboratório de Integração e Testes do INPE recebe o nome dele. Além disso, em 2019, Fernando de Mendonça foi agraciado com o troféu Sereia de Ouro, que homenageia pesquisadores que tiveram destaque no desenvolvimento do estado do Ceará. Em 2021, ele recebeu o título de Comendador da Ordem do Mérito Aeronáutico e em 2025, após completar 100 anos, os títulos de Doutor Honoris Causa do ITA e também este último do CNPq. Passei dos 100 anos, aliás, estou com 100 anos, 5 meses e 12 dias. Chegou a contar dias, porque
Eu continuo trabalhando. Eu faço 1 hora de ginástica por dia, segunda, quarta, sexta, musculação, terças e quinta, pilates. E a pessoa, a personal trainer que está conosco já há 24 anos, a mesma, ela está envelhecendo e eu estou rejuvenescendo. As pessoas devem observar o que acontece em volta, porque as aulas da Escola da Vida não precisam ser faladas. Normalmente elas são dadas por indivíduos com mais experiência do que o próprio. E o exemplo realmente traz muito mais base para o que você vai fazer do que palavras. E aí eu fico lembrando que no século III era cristão, um filósofo que foi canonizado por Santo Agostinho, falou uma coisa muito simples. Ele disse que o presente do futuro é passado. Aí você tem um sistema grego que qualquer afirmação dessa merece uma análise. E analisando essa frase dele, chega à conclusão que quem não tem presente não terá nem futuro nem passado. Então, eu tento incutir isso na cabeça do jovem. Exatamente. O jovem, a obrigação dele é estudar para ter presente, porque senão ele não vai ter nem futuro nem passado. A gente fala agora sobre a construção do satélite Ciber 5, o primeiro geoestacionário que deverá ter efetiva participação da engenharia brasileira em sua construção. Conforme você já tinha ficado sabendo aqui no nosso programa, Brasil e China deverão confirmar os detalhes do projeto durante a reunião de cúpula dos BRICS que acontece neste mês de julho no Rio de Janeiro. Nós também já havíamos informado no nosso programa que o satélite deverá usar uma plataforma brasileira. E agora as informações dão conta de que o Ciber 5, além de fazer um monitoramento climático para o Brasil, também será capaz de monitorar clima espacial. As informações foram distribuídas pela assessoria de imprensa do INPE por meio de uma entrevista realizada durante um evento que reuniu pesquisadores da China e do Brasil no próprio Instituto. Acompanhe. As informações sobre o novo satélite brasileiro foram divulgadas durante o Fórum Sino-Brasileiro de Clima Espacial e Heliofísica, um evento realizado pelo INPE em parceria com os chineses durante os últimos dias 24 e 25 de julho em São José dos Campos, no Instituto. A confirmação das novas características do satélite foi feita em entrevista com o coordenador-geral da engenharia do INPE, Adenilson Silva. O áudio foi fornecido pela assessoria de imprensa do próprio INPE. Acompanhe. O Ciber 5 é uma missão que, pelo menos na história aqui de desenvolvimento do satélite do INPE, a gente vai ter um espaço reservado específico para ciência espacial, que pode ser tanto para crime espacial ou outras atividades. E isso faz parte do projeto de tal forma que também conecta com a meteorologia que a gente tem aqui na Terra. O INPE possui uma divisão para o monitoramento de clima espacial que nós já mostramos aqui no nosso programa. O evento com os chineses foi organizado pelo grupo sob a coordenação do pesquisador Joaquim Costa, e ele contou os detalhes sobre um novo satélite e sobre uma constelação de satélites que deverá ser construída para monitorar o clima espacial e também as características particulares da ionosfera sobre o Brasil. Acompanhe. Nós estamos ter o prazer de receber um grupo chinês hoje aqui, que são colegas de trabalho nosso na área de clima espacial, que a gente já tem uma longa tradição de colaboração desde, acho que 2012, mais ou menos, em que nós formamos esse laboratório exatamente para colaborar com um projeto que a China já tinha, e nós estamos começando mais ou menos junto, que era um círculo
o projeto do Círculo Meridiano. Você tem um meridiano que passa em Beijing e que, se olhar no outro lado do globo, passa aqui pelo centro do Brasil. Aí nós tínhamos vários instrumentos instalados aqui para fazer esse serviço do Space Weather, que é olhar para o nosso ambiente da atmosfera superior, né, que interessa para proteção da sociedade, a infraestrutura crítica do país e tal, e que a gente pode entrar em detalhes em outra ocasião. Mas eles também faziam o mesmo lá. Agora, qual a vantagem de estar em dois lados, instrumentando ou medindo melhor, monitorando o ambiente da atmosfera superior? O importante é que o Sol é um elemento que causa todos os distúrbios próximos da Terra, né? Então, quando você tem instrumentos instalados em solo, o ideal é ter essa duplicidade, porque quando um lado está olhando para o Sol, o outro está na noite e depois eles se complementam. Então, a gente tem quase que 24 horas de observação do espaço voltado para o Sol e também do espaço voltado contra o Sol, do lado do doutor. Então isso era uma vantagem. E aí esse programa deu muito certo, obviamente, a gente teve vários investimentos dos chineses aqui, que eles gostavam muito dos nossos estudantes, a gente teve um programa já de mais de 8 anos de bolsas de pós-doc, a gente forma os nossos doutores aqui, a gente consegue bolsa para eles depois, para ficar conosco aqui trabalhando, brasileiros que formados aqui no IPA, pelos nossos orientadores, nossos todos aqui, e que eram mantidos então por isso. Então, assim, é uma importância fundamental, tanto para a formação de recursos humanos nossos, manutenção dos nossos pesquisadores aqui no Brasil, trabalhando conosco, né? Ou seja, com um investimento chinês, que eles acham bom, porque também produzem em cooperação ciência conosco, né? Os nossos estudantes são muito produtivos, eles têm aí uma média de produção científica até acima da média histórica do INPE, que isso é interessante de se dar. Então deu muito certo essa parceria nesse sentido. Hoje a gente trouxe esse pessoal aqui para começar a discutir duas missões em satélites que nós estamos planejando. O INPE já tem uma missão que é planejada aí com a China, que é a tal da série Cibers, né? Agora o Ciber 5 foi aprovado recentemente e estamos construindo o que é que seria o Ciber 5. Ele tem o motivador principal, esse é um satélite meteorológico, obviamente o Brasil precisa de um, vai geoestacionário. E o segundo motivação que a gente buscou ali para colocar nessa missão, já aproveitando que é uma missão que já vai levar mesmo um bando de instrumento para o espaço, é ter em conjunto também um conjunto de instrumentos que possa fazer medidas para o crime espacial. Ele está numa posição boa, porque já estacionaram, normalmente é um satélite caro, né, que fica a 6 raios terrestres daqui. Você... Na verdade, tem que ter 6. Isso, exatamente, 6. Quer dizer, você está na borda do cinturão de radiação externo, que é muito importante, é uma área que a gente precisa conhecer muito bem, como é que está o fluxo de partículas chegando no Sol. E seria, então, boa hora se colocar também um conjuntinho de instrumentos. Isso nós estamos debatendo. Então, um dos debates que nós estamos fazendo aqui é pegando os nossos pesquisadores que estão cheios de ideias para medir isso, medir aquilo, para responder perguntas que a ciência ainda não tem resposta, para a gente serviço para prestar para a comunidade. Se eu pudesse saber o que vai acontecer em qual instrumento, eu posso prever ou mitigar, pelo menos, uma consequência de um fenômeno que a gente conhece muito bem e trabalha com ele aqui, que são as tempestades solares, tempestades geomagnéticas, né? Que é isso que o nosso serviço se presta para fazer. Então tá. Então, para fazer essa ciência, eu conhecer um pouco melhor, monitorar melhor, a gente está aproveitando esses Cibers para colocar lá um conjunto de instrumentos. Quais são os instrumentos? Bom, nós temos que ter uma conversa técnica, né, refinada. E aí nós temos os pesquisadores que são especialistas em cada área, cada um propondo suas missões, e nosso papel agora aqui começa a juntar essas missões, porque não dá para gastar todo o dinheiro do planeta, ou pensar em gasto que seja desnecessário para responder as mesmas perguntas. Então, é isso que nós estamos fazendo. Esse é um Ciber 5, é uma das missões nossas hoje aqui. Qual que é a carga secundária dele? Aquela que vai ser do clima espacial. Aí a China também aproveitando, já que eles estão muito entusiasmados com essa nossa colaboração, a gente quer uma constelação de satélite também, não para agora, mas para um horizonte de 10, 15 anos, para que a gente faça medidas da ionosfera, né? Que no Brasil ela é muito típica, ou seja, nenhum outro lugar do planeta tem tanto problema com a ionosfera própria como o Brasil tem, porque tem a região de campo magnético, de baixo campo magnético chamada SAMA, que está aqui conosco, e não tem no outro lugar do planeta. Também tem a questão
do equador magnético, ele passa por dentro do Brasil, ele joga as duas partes de um mar de plasma que a gente tem aí, chamado crista da anomalia de ionização, e que metade dela poderia ficar acima, para o hemisfério norte, se o Equador passasse no lugar do equador magnético, né, geográfico. Mas como ele passa dentro do Brasil, nós estamos com os dois pedaços. Então a gente tem muita irregularidade, tem muita coisa a monitorar e provavelmente prever, né, quais as consequências da radiocomunicação, etc. E tal. São muitos setores que são afetados com essa questão do clima espacial. Então vamos discutir o Ciber 5 e uma missão de longo prazo, que é uma constelação do satélite, e quais serão esses instrumentos que nós vamos colocar, quais são as órbitas, como é que a gente mede melhor uma coisa que não foi medida, como é que a gente chega a dar resposta àquelas perguntas que nós colocamos, são muitas hoje, né? Assim, que ainda não tem como responder se a gente não lançar uma constelaçãozinha de satélite. É isso. Então, esses são os dois principais focos dessa missão hoje. Aproveitando, a gente pegou todos os alunos que nós temos, fizemos também um pequeno workshop hoje de manhã, com eles apresentando todos os resultados que eles estão trabalhando, fazendo e colaborando também com a China. Então, assim, está sendo muito produtivo. Aliás, não está nem sobrando tempo para tanto assunto sendo discutido em tão pouco tempo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre a COPENE, o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. Um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente vai falar agora sobre um tema ligado à inclusão e à igualdade. Foram definidas as datas das conferências regionais da COPENE, que é o Congresso de Pesquisadores Negros do Brasil. Os congressos regionais são preparatórios para a 14ª COPENE, que vai acontecer em 2026. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar nesse momento com a professora Rinísia Garcia Felice, que é professora da Universidade Federal de Brasília e doutora em Relações Internacionais e Diplomacia Econômica. Obrigado, professora Rinísia, por você ter aceitado o nosso convite. E para o nosso telespectador que está nos acompanhando, que ainda não teve contato, não conhece, eu gostaria que a senhora explicasse o que é a COPENE e qual é o objetivo desses encontros regionais que vão acontecer a partir do mês de setembro. Primeiro, Edmond, queria agradecer imensamente o convite para estar aqui conversando com vocês, para poder falar com essa rede tão importante, tão potente, tão significativa para as mudanças que a gente quer ver nesse país. Então, para nós é assim, motivo de lisonja, né, e de agradecimento já para todos vocês, né, todo esse público que vai nos ouvir agora, e quem sabe, né, se comprometer um pouco mais conosco junto com essa luta antirracista, que eu sei que também é uma pauta, né, dos sindicatos e dessa luta toda desses colegas que estão aí há tanto tempo nessas frentes. Bom, os COPENES, na verdade, são congressos de pesquisadores negros, né, eles estão muito juntos, né, eles estão incorporados no Consórcio Nacional de NEABs, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, que são os NEABs, que é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e grupos correlatos, que são grupos que existem nas instituições de ensino superior e agora também na educação profissional técnica e tecnológica e também na educação básica. Nós também já temos na educação básica, como a Escola Pedro II, né, no Rio de Janeiro. Esses núcleos de estudos afro-brasileiros que têm se espalhado pelo Brasil inteiro. Os NEABs e grupos correlatos, eles estão associados a esse consórcio nacional, que eu estou na função, né, de coordenadora geral nacional, em nome da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Eu acho super importante ressaltar que é uma rede, né, que se estabelece enquanto a BPN desde os anos 2000, mas os NEABs são anteriores, inclusive, à formação dessa associação. E essa Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ela acolhe e fortalece os núcleos de estudos afro-brasileiros justamente por uma pauta que existe no campo da produção do conhecimento acadêmico e científico, que não acolhe muito, e agora cada vez mais, ainda bem, os temas pertinentes à questão da democracia, justiça social, perspectiva anticapitalista,
incorporada, né, entrecruzada e dialogando com a perspectiva antirracista e antissexista numa abordagem muito interseccional. Então, os COPENs, os Congressos de Pesquisadores Negros, eles nascem vinculados à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros em todas as regiões brasileiras. Nós temos nas 5 regiões, né? E também nos anos ímpares são os regionais, e nos anos pares são os nacionais. Então, esse ano, como você mesmo disse, nós já temos agenda para, a partir agora do segundo semestre, em setembro, a gente já começa no Instituto Federal, né, do Amazonas, nós já vamos ter o COPEN Norte, logo em seguida, no primeiro semestre de setembro, nós temos na primeira quinzena, de setembro, nós temos em Uruaçu, no Centro-Oeste. Na segunda quinzena de outubro, nós temos no Sul, em Santa Maria. Depois nós temos no Sudeste e finalizamos no Nordeste, na Bahia, em novembro. Então, é isso, é uma iniciativa da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, junto com o Consórcio Nacional de NEABs, potencializando as coordenações regionais. Então, são essas ações que a gente está realizando, Edmond. Muito bem, vamos passar aqui então o cronograma. Os congressos nacionais que são preparatórios para a COPEN de 2023, que terá como tema Consciência Negra, contribuição do pensamento afrodiaspórico para a democracia brasileira. Como a professora citou, os congressos começam pela região norte, que acontece de 1 a 4 de setembro na Universidade Federal do Amazonas. Os proponentes são a BPN e a NEAB, o Instituto Federal do Amazonas também, o IFAM. Depois nós teremos a COPEN da região sudeste, que acontece de 25 a 27 de setembro na Universidade Federal de Ouro Preto. Depois nós teremos a COPEN da região centro-oeste, de 1 a 4 de outubro no Instituto Federal de Goiás. Depois a COPEN Sul, que acontece de 15 a 18 de outubro na Universidade Federal de Santa Maria. E por último, mas não menos importante, a COPEN da região Nordeste, que acontece de 3 a 7 de novembro de 2025. Professora, essa já será a 14ª COPEN e talvez algumas pessoas não conheçam. Qual que é o resultado de uma COPEN? O que vocês extraíram da última, por exemplo? E como é que esse evento avança no sentido de promover a inclusão do pesquisador negro e oportunizar mais condições para que pessoas afrodescendentes possam galgar carreira científica? Bom, é preciso que a gente diga que a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ela tem hoje cerca de 5.000 pessoas credenciadas, né, membros da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O COPEN de Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, que nós tivemos há 4 anos, 6 anos, teve quase 4.000 pessoas, né, inscritas. O último COPEN agora foi em Belém, na Universidade do Pará, e nós tivemos cerca de 3.000 pessoas. Aqui para a Universidade de Brasília, nós estamos esperando, né, receber de 3.500 a 4.000 pessoas inscritas. E por que o COPEN é tão importante? Na verdade, eu acho que o COPEN é importante porque ele se conecta a essa associação brasileira que tem alguns eixos, né? Um dos eixos de atuação da BPN é justamente a promoção de políticas da igualdade racial, o fortalecimento, né, do SINAPI, que é o Sistema Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, e fortalecer essas diferentes instâncias também, irmão, que existem nos municípios, nos estados, né? Seja uma coordenação de igualdade racial no município, seja uma secretaria voltada para a promoção da igualdade racial, seja comissões, tanto no município quanto no estado, quanto dialoga com os instrumentos, né, pensados e propostos nos planos nacionais do governo federal. Então, a BPN é muito essa associação que fortalece essas políticas por meio da capilarização da divulgação, né, desse marco legal tão potente que vem ao longo dos anos ser construídos pelo movimento negro,
né? E que, em alguma medida, faz com que, por exemplo, o artigo 26A da LDB, que obriga a história da África e cultura afro-brasileira, seja uma pauta muito importante para a BPN. Então, no campo da educação, essa legislação ela é muito pautada e ela é muito fortalecida nas diferentes instâncias nacionais. Então, o Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, o que ele faz, esses congressos? Ele vai receber as produções que estão ocorrendo em diferentes instâncias no Brasil, por exemplo, para a implementação desse artigo 26A. Né? Então, nós temos na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros não só uma área voltada para o campo da educação, que atende a todas as áreas, nós temos cerca hoje de 13 áreas, passando para 15, né? Desde áreas que trabalham com a questão das exatas, né? Que vai trabalhar com ciências, matemática, biologia, trabalha com saúde da população negra, trabalha com a questão do pensamento africano, trabalha com a questão da área de políticas afirmativas. Então, ou seja, nós temos cerca de 15 áreas que vão receber, né, essas produções que estão ocorrendo, tanto no âmbito do ensino superior, de todas das 69 universidades federais, de todas as estaduais, e uma imensidão de NEAB, tudo em função também da existência dos NEABs e NEABs nessas instâncias, tanto federal, quanto estadual, quanto, como eu falei, na rede de educação profissional técnica e tecnológica, nos institutos. Nós temos hoje cerca de 250 NEABs, NEABs e grupos correlatos cadastrados na BPN, entende? Então, é um público muito grande de pessoas que se vinculam a esses núcleos, né, esses eixos que existem dentro dessas instituições, que alimentam o consórcio NEABs, que, por sinal, alimenta a BPN. E a BPN é essa associação que se compromete imensamente com uma luta antirracista, anticapitalista e antissexista, entende? Então, são pesquisadores que estão no Brasil como um todo produzindo e que, em alguma medida, precisam dar vazão a essa produção. E os congressos de pesquisadores negros são exatamente esses espaços. E não só, a BPN também tem um projeto que se chama Afrocientista. Nasce da BPN, eu participei da coordenação pelo Centro-Oeste, nós estamos indo para a 6ª edição, e hoje esse projeto Afrocientista está como uma política do governo Lula junto à Secradi, que é a Secretaria de Educação e Diversidade, né, e Inclusão, e que hoje o Afrocientista está lá, que são estudantes do ensino médio. Então, dentro dos COPENES, nós vamos acolher também o afrocientista. Então, não só acolhe as produções do ensino superior em todas as áreas, porque nós temos pesquisadores negros em todas as áreas que se vinculam das universidades às áreas da BPN. Essas áreas norteiam o formato dos COPENES, né, e desemboca no COPENE Nacional e recebe essas produções da área de química, da área de biologia, da área de comunicação, da área da saúde pública, da área da educação, ou seja, é essa miríade de produção. Então, o que são os COPENES? É esse espaço em que nós podemos ter mesas com pessoas de notório saber no Brasil e de fora do Brasil. No último COPENE, nós tivemos 13 países representados, entende? Né? No último COPENE nacional, no 13º em Belém. Agora, aqui no 14º, nós também teremos um número semelhante de países representados. Todas as federais estavam por aqui, institutos, educação básica, Obereri, a BPN também, agora participou da Olimpíadas, né, de Educação das Relações Sociais para toda a educação básica brasileira. Os estudantes da Obereri da educação básica também terão espaço nos COPENES, coisa que não acontece nos outros eventos acadêmicos científicos. Os eventos acadêmicos científicos, do jeito que eles são construídos, eles não recebem nem a educação básica, não recebem as pessoas dos movimentos sociais de notório saber. Nós temos mestres quilombolas, mestres griots, né? Os povos de terreiro com saber imenso, que não cabe nos desenhos, né, enrijecidos da forma como tem sido pensada pelas nossas agências de fomento. Então, os congressos de pesquisadores negros vão acolher também essas pessoas. Quando a gente fala de profissionais da educação, nós estamos longe de pensar única e exclusivamente em investigadores e acadêmicos, nós estamos pensando em professores da educação básica, nós estamos pensando também em pessoas que frequentam essa escola, e pode até ser uma merendeira que pode vir participar do COPENE, porque nós temos, além das mesas e das sessões temáticas que acolhem essa produção, né, comum nos outros eventos, nós temos exposição de banners para que os estudantes da educação básica possam participar, nós teremos cursos e minicursos
de diferentes formatos, que não necessariamente serão coordenados por mestres, por doutores e mestres, mas pode ter pessoas de notório saber, que pode estar conosco, entende? Nós vamos atender os desenhos dos formatos propostos pelas agências de fomento, porque nós precisamos de recurso. E é bom que a gente fale com você, porque nós precisamos de recursos para que esse evento ocorra da melhor forma possível. Brasília é um lugar que tem muito trânsito, mas é um lugar muito caro. Então, as pessoas também, nosso público definitivamente não é um público, desculpa dizer, mas não é um público que tem que é a classe média alta brasileira, que normalmente frequenta as universidades. É justamente quem que nós queremos acolher, são quem? Os nossos e as nossas, mas todos os brasileiros e brasileiras, e também estudantes cotistas. Então, a gente precisa também pensar numa infraestrutura muito potente para acolher essas pessoas. Então, a diferença dos congressos de pesquisadores negros é esse formato que tem esse desenho acadêmico-científico muito respeitoso, de pensar a organização articulada com as áreas, nas diferentes regiões, desembocar no COPEN Nacional, que tem mesas com notório saber, né, pessoas muito importantes do cenário da produção acadêmica, que tem esse texto, mas que também tem espaço para banners, que também tem espaço para performance, que também tem espaço para minicursos, para todos, todas e todos que queiram participar e aprender. Isto é fazer uma luta antirracista e também articular. O papel da universidade é dialogar com a transformação social e dialogar com a sociedade. Então, o nosso grande objetivo não é só ajudar no fortalecimento da política de promoção da igualdade racial nacional, mas é também aproximar academia e sociedade civil, movimentos sociais, quilombolas, indígenas. É sobre isso que nós falamos. Muito bem. E quem quiser participar como expositor ou como apresentador de algum tipo de trabalho, ou ainda colaborar financeiramente, como a senhora falou, deve fazer o quê? Nós temos na página da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, tá? E não só, nós estamos divulgando uma lista, já está todinha, já está toda organizada, com todas as datas, os temas e os e-mails de todos os COPENs. Se você é da região norte e gostaria de ajudar, quem é a coordenadora da região norte? É a professora Flávia. Tá? Se você é da região sudeste e gostaria de ajudar, nós temos coordenação na região sudeste também, que é o professor Adilson e o professor Clésio. Se você está no sul, nós temos a coordenação regional e nós temos a coordenação do COPEN. Tá? Então, lá também nós temos os professores, nós temos no Centro-Oeste, em todas as regiões, nós também temos as coordenações. É só entrar em contato conosco, que vocês serão hiper mega bem-vindos, e nós ajudamos muito, e vocês podem ter certeza. Isso vai se reverter numa produção gigantesca para o Brasil, que nós temos vários estudantes negros e negras que gostariam de participar dos COPENs, e não tem de congressos, né, acadêmicos, e não tem condição de estar pela questão do deslocamento, pela questão do alojamento. O nosso COPEN também tem uma preocupação gigantesca de acolher esses estudantes em termos de alimentação, em termos de alojamento. Então, toda ajuda é super bem-vinda. E outra coisa, o ano que vem, o nosso é Consciência Negra, né? A contribuição do pensamento afrodiaspórico para a democracia brasileira. Ano que vem. Então, é muito importante que nós tenhamos no centro do Brasil, numa época tão importante de decisão política, esse debate efetivamente com a população mais expropriada, né, hierarquicamente, dos melhores postos, que é a população negra, e os jovens que mais morrem. Então, é muito importante que esse debate esteja acontecendo no centro, né, do país, na capital federal, em 2026. Então, qualquer empresário, pessoas que estejam nos ouvindo, que se comprometa com a luta antirracista, por favor, nos ajude, porque nós somos acadêmicos negros e negras que fazemos tudo que todos fazem, e muito mais, e fazemos com muito gosto. Então, todo mundo é muito hiper, mega bem-vindos e nos procure. Nós estamos na UNB, é muito fácil nos achar, e todos os nossos colegas também. A BPN é só procurar. @BPN, está lá, entrar em contato, que nós estamos à disposição de todos, todas e todos. E serão todas as pessoas muito bem-vindas. Inclusive, a inscrição se faz da mesma forma. É só entrar, abrir o site, todos terão sites, já está começando a abrir as inscrições, serão todos bem-vindos, desde que discuta a questão da democracia e justiça social e a questão racial esteja evidenciada, e não subliminar ou implícita. Nós não queremos, sejamos nós, então, falemos nós de
do óbvio. O óbvio precisa ser revelado. Parece que as pessoas não estão vendo o quanto a questão do racismo é grave nesse país. Então, o Congresso de Pesquisadores Negros não é um Congresso de Pesquisadores Negros voltado só para negros. Entendam muito bem. Acolhe pesquisadores negros porque as outras não acolhiam as nossas temáticas. Nós discutimos a questão racial, da democracia e da justiça social nesse país. Como disse o Eli Carneiro, o objetivo da população negra não é formar uma elite negra. O objetivo da população negra, do movimento negro educador, é construir uma outra democracia. Público LGBT, quem há mais, pessoas com deficiência, indígenas, todas as pessoas são hiper mega bem-vindas. Muito obrigada. Eu quero agradecer demais a professora Rinísia Garcia Felice pela participação aqui no nosso programa. A gente deseja sucesso aí na organização do evento e vamos acompanhar o desenrolar para a gente trazer novas informações aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu, professora? Obrigada, à disposição. Sempre, para todos, todas e todos. Nos procurem, por favor. Obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você tem informações sobre a novela da Avibraz. Estamos próximos de um final feliz? É um instante só, não sai daí. Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Terceiro bloco e a gente fala agora sobre a novela da Avibraz. Após mais de 1000 dias de greve, a Justiça homologou o plano alternativo de recuperação da empresa que coloca a Brasil Crédito como nova proprietária e retira a empresa das mãos do empresário João Brasil, herdeiro da companhia. Veja mais detalhes na entrevista que fizemos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Weller Gonçalves. O que acontece a partir de agora? Pois bem, é um passo importante para a nossa tentativa de retorno da principal indústria bélica do nosso país. O plano alternativo da recuperação judicial ele foi aprovado em Assembleia Geral de Credores no dia 26 de maio. O sindicato participou desta assembleia representando todos os trabalhadores da Avibraz. Nós votamos a favor do plano, depois de amplo debate, assembleias e discussões junto com os trabalhadores da Avibraz. E nós achamos que é uma tentativa importante e se a gente consegue fazer com que a principal indústria bélica do nosso país volte a funcionar, é uma grande vitória para os trabalhadores, mas é uma grande vitória para todo o nosso país. E por que plano alternativo da recuperação judicial? A Avibraz entrou em recuperação judicial no ano de 2022 e ela apresentou um plano no ano de 2023 que foi aprovado pelos credores. Só que a Avibraz ela não cumpriu o plano que foi aprovado. E tem na lei da recuperação judicial que qualquer credor pode apresentar um plano alternativo. E esta empresa Brasil Crédito é credora da Avibraz e apresentou este plano que foi construído junto com o sindicato. Isso teve uma importância porque de nada adianta você querer construir qualquer tipo de plano para a retomada de uma empresa sem antes você envolver o sindicato e também os trabalhadores, porque a Avibraz, por exemplo, é esta empresa que é tecnologia de ponta, tão importante, estratégica para o país, mas quem são aqueles que são o capital humano que coloca a mão na massa para a fabricação do produto? São os trabalhadores, que é a peça mais importante que você tem dentro de uma empresa. O que tem de importante na aprovação deste plano também que foi homologado pelo juiz? A destituição do atual sócio majoritário da empresa, o João Brasil Carvalho Leite. Então, ele, com a homologação do plano, está afastado. E foi nomeado um interventor, um diretor provisório, que é o Fábio Guimarães, que, digamos, agora com a homologação do plano, é ele que tem a caneta na mão para assinar pela Avibraz e ele tem a tarefa de construir a transição para que a empresa ela volte a funcionar. E o sindicato, como sempre, vai estar empenhado nessa transição, porque nós temos hoje a situação dos trabalhadores que estão indo para 27 salários atrasados. E nós queremos que os trabalhadores recebam centavo por centavo daquilo que é dívida da Avibraz. Você falou em possibilidade de retomada das atividades. Vocês têm ideia de quando isso poderia acontecer? Olha, o que ficou acordado entre sindicato e Brasil Crédito na construção do plano é que, a partir da homologação, seria
cerca de 90 dias. É claro que, dada a gravidade da situação, principalmente por causa dos salários atrasados dos trabalhadores, a gente quer acelerar. Existe a possibilidade de ser em 45 dias, mas o que tudo indica é que talvez seja esses 90, porque nós estamos falando de uma indústria bélica, ou seja, a fabricação de mísseis, de foguetes, veículos blindados não é algo que você faz de um dia para o outro, ainda mais a situação da Avibras, que é uma empresa tecnicamente falida, parada desde 2022. E o papel do interventor é entrar na empresa, ver a situação que está o maquinário, ver a situação administrativa, a situação técnica e apresentar um plano para a retomada. Se for esses 90 dias, significa que teremos a volta da Avibras no mês de outubro. E se a gente consegue fazer com que a Avibras volte depois desta luta, porque nós estamos falando aqui de 27 salários atrasados, ou seja, 2 anos que os trabalhadores não recebem o seu salário. E é o sindicato fazendo vaquinha, arrecadando alimentos para fornecer cestas básicas. Então, essa é uma luta histórica muito importante, vitória para os trabalhadores, vitória para a categoria metalúrgica aqui de São José dos Campos e região, mas é uma grande vitória para o nosso país e isso vai servir de referência para o conjunto da classe trabalhadora brasileira se a gente consegue fazer com que a Avibras ela volte. Em março de 2022, a empresa demitiu 420 trabalhadores e é ali que a gente iniciou a nossa luta e muita gente falava, mas nós estamos no capitalismo, a propriedade é privada, o patrão pode demitir. A gente conseguiu cancelar aquelas demissões e agora, 3 anos depois, se a gente consegue fazer com que a empresa volte a funcionar, é uma grande vitória. Isso é bastante significativo e abrangente também pelo número de funcionários. Quantos estão ainda ligados pela carteira de trabalho à Avibras e como é que vocês pretendem, como é que foi esse acordo? Ali tem diversos itens, a gente viu lá, mas assim, basicamente, como é que eles vão começar a receber esses atrasados que você diz que quer que eles recebam centavo por centavo? Hoje são cerca de 920 trabalhadores que tem na Avibras. Quando inicia a crise, era 1.400. Então, nós temos um montante de 1.400 trabalhadores que têm dinheiro a receber de todo esse processo. E hoje, 900 trabalhadores na ativa. O plano apresentado pela Brasil Crédito tem a proposta de parcelamento desses salários atrasados em 48 vezes. Primeiro, você receber salário atrasado em 48 vezes não é legal. Só que é o que tem. Porque o que tem hoje é que os trabalhadores não estão recebendo nada. E a realidade é que se não der certo este atual plano que a gente está tentando fazer com que vá à frente, o mais provável é que a Avibras ela vá à falência. Parcelado não é bom, mas é o que a gente tem para o momento. Outro elemento que é muito importante é que ao longo desses 3 anos, a Avibras negociou a sua venda com várias empresas estrangeiras, o que para nós era uma grande preocupação. Foi a Defendtex da Austrália, foi a Norinco chinesa, foi a Blackstone da Arábia Saudita, a Rheinmetall da Alemanha também chegou a conversar, e se a Avibras tivesse sido entregue para o capital estrangeiro, nós achamos que isso seria um crime lesa pátria, que isso seria um grande problema. Todos sabem da posição política do Sindicato dos Metalúrgicos de defender que a Avibras seja uma empresa estatal e sob controle dos trabalhadores, por ser esta empresa estratégica e muito importante para a soberania e para a defesa do nosso país. Agora, dado a realidade objetiva, se o governo não vai estatizar, entre ficar nas mãos do capital privado ou ficar nas mãos do capital estrangeiro, é melhor que fique na mão do capital privado nacional, porque nós achamos que a nossa condição de cobrança para cima de uma empresa brasileira é melhor do que se fosse uma empresa estrangeira. Então nós achamos que do jeito que está sendo construído, principalmente por ser uma empresa nacional, isso tem sim uma grande importância. E nós vamos cobrar o governo federal, porque ao longo de todo esse período, o governo federal falava para o sindicato que o problema era a atual direção da empresa. Tendo agora o afastamento do João Brasil e tendo uma nova empresa para assumir, nós vamos cobrar para que o governo federal faça a sua parte, se não vai estatizar, que pelo menos faça alguns contratos e faça investimentos na Avibras, principalmente para pagar os salários dos trabalhadores. Durante esse período, vocês tiveram, inclusive, vários contatos com o governo federal, com o Ministério da Defesa. Existe disposição, na opinião de vocês, para que a Avibras receba algum aporte
não existe, obviamente, isso, mas é possível imaginar um PAC da Avibraz, colocar dinheiro na empresa, fazer encomendas para que ela possa se reerguer? Olha, foram várias reuniões, sim, com representantes do governo federal, Ministério da Defesa. Fizemos 2 reuniões com o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, reuniões com o BNDES, e o que o governo apresentava é que não poderia legalmente, de acordo com o estatuto do BNDES, porque o atual proprietário, o João Brasil, ele tinha dívidas com o governo federal e que o governo não poderia fazer isso, que teria que ter a saída dessa atual diretoria da Avibraz. Então, nós achamos que agora, que não tem mais a atual diretoria, que significa não ter mais o João Brasil, que é quem tinha 99% das ações da empresa, não tem mais desculpas, que o governo, a partir de agora, ele deve sim investir na Avibraz. Foi anunciado via NIB, Nova Indústria Brasil, 112 bilhões para o setor de defesa. Então, nós esperamos que destes 112 bilhões, pelo menos uma parte, seja destinada para a Avibraz, ainda mais agora nessa retomada, porque, na nossa opinião, por isso que nós defendemos que as empresas estratégicas do nosso país, e no ramo bélico principalmente, devem pertencer ao Estado, porque você vender míssil e foguete não é igual você vender celular ou cadeira. Se o Putin ligar para a Avibraz querendo comprar míssil para a Rússia, ou se o Zelensky ligar querendo comprar míssil para a Ucrânia nesse conflito, se vai vender para algum desses 2 países, vai depender se o governo federal autoriza. Porque a Avibraz, ao longo do seu histórico, principalmente para o Oriente Médio, onde tinha as vendas, 80% ia principalmente para o Iraque, Arábia Saudita, Catar, depende de autorização do Ministério da Defesa para você fazer a exportação desses produtos de defesa. É mais um dos motivos pelo qual a gente defende que essas empresas, elas pertencem ao Estado. Então, não é tão simples assim. Se a Romênia ligar, se a China ligar, se os Estados Unidos, se o Irã ligar querendo comprar da Avibraz, não vai ser a diretoria da Avibraz que vai determinar eu vou vender. É se o governo vai deixar ou não. Então, por isso que nós achamos que quando a gente fala de indústria de defesa, quando a gente fala de indústria de armamento, é sim governo federal. Teve o programa com o atual administrador, que neste momento ele está destituído. Agora, indústria de defesa é sim governo federal. E a gente espera que o governo faça a sua parte agora que tem a possibilidade de retorno com uma nova empresa. Existe, inclusive, uma lei que proíbe venda de armas para países que estão em guerra, em conflito no Brasil, né? A curiosidade que deve emergir na cabeça das pessoas é o seguinte: a empresa está lá sob gestão operária, né? Se tem, inclusive, um plantão permanente lá na porta da empresa, e teve essa decisão. É óbvio que pode haver algum tipo de contra-ataque, alguma manifestação da empresa junto à justiça, mas até lá, como é que isso funciona? Vai ter que ter um oficial de justiça que vai vir entregar a chave na mão do novo interventor e vocês vão ocupar a fábrica? Vocês já podem entrar lá? Como é que na prática pode acontecer essa retomada, vamos chamar assim? Vamos lá. Os trabalhadores estão em greve há mais de 1000 dias. E no dia que completou os 1000 dias de greve, nós fizemos um movimento de ocupação na fábrica, um ato simbólico até para mostrar a resistência operária ao longo de toda essa luta. O interventor hoje, ele tem autonomia para entrar na fábrica. Ele é o diretor provisório. Ou seja, a justiça deu a chave na mão dele. Então, ele pode entrar lá para ver como está o maquinário, como está o servidor, como está a parte técnica, para elaborar o plano de retomada da fábrica. O nosso movimento de greve, ele segue. Não acabou a greve. Nós estamos em transição até que a Brasil Crédito assuma para encerrar a greve. Agora, o sindicato, ele tem a sua responsabilidade. Se o interventor entrar em contato e solicitar uma parte dos trabalhadores, em especial da engenharia e da área técnica, para preparar esse plano de retomada, nós não vamos impedir isso. Nós não somos malignos. Inclusive, nós somos parte disso. E o interventor, ele já está em contato com o sindicato. Então, tudo vai ser feito junto com o aval do sindicato. Segue o nosso movimento com responsabilidade. A greve agora entra no patamar onde a gente vai fazer a transição para o fim da greve.
Não é legal você falar que os trabalhadores estão em greve há mais de 1.000 dias. É legal você falar que está em greve para aumentar o salário. É legal você falar que o trabalhador está em greve para ter a conquista de um novo benefício. Agora, falar que está em greve porque tem 2 anos que não recebe salário, isso não é legal. Isso é chato. Isso é muito triste. Então, nós vamos partir para a transição para o fim desta greve, que é uma das mais importantes da história do movimento sindical brasileiro e do mundo, com certeza. Essa brava resistência operária dos trabalhadores junto com o sindicato. E a gente mostra que é possível. Quando a gente começou em 2022, muita gente falou, meu, isso não vai para frente. O patrão demitiu, ele pode demitir, é propriedade privada, é capitalismo, e a gente mostrou que não. Nós lutamos naquele momento em defesa dos empregos, depois a luta pelo pagamento dos salários e agora a luta pela retomada da fábrica e se concretizar com os trabalhadores voltando e tendo novamente as atividades fabris da principal indústria bélica do nosso país. Isso é uma grande vitória. Você falou um pouco disso numa pergunta anterior, mas apenas para que quem está em casa possa mensurar. Como é que uma pessoa vive 1.000 dias sem salário? Como é que está a vida desses trabalhadores que estão tendo contato com vocês? Esses, obviamente, que ainda estão ligados à empresa. Olha, fabricação dos produtos de defesa é uma mão de obra altamente especializada. E é triste você falar que esses trabalhadores, que são o capital humano, que coloca a mão na massa para fabricar esses produtos tão importantes, estão nessa situação. O que o sindicato fez ao longo desses 3 anos? Várias campanhas de cestas básicas para que minimamente o trabalhador ele possa levar o alimento para casa. E esses trabalhadores estão se virando fazendo bico. Estão trabalhando de servente de pedreiro. Estão trabalhando vendendo pastel na feira. Estão trabalhando de Uber. Estão trabalhando como motoboy fazendo entrega. Galera está se virando. É claro que o seu padrão de vida reduz bastante, porque os salários na Avibraz são salários diferenciados do que você tem no mercado, principalmente por conta do que é fabricado na empresa, esta mão de obra altamente qualificada. E quando eu digo esse fato histórico, esta grande vitória, é por conta de tudo isso. Imagine, essa galera que está lutando junto com o sindicato há cerca de 3 anos sem estarem recebendo seu salário. O trabalhador comum no sistema capitalista, na propriedade privada, ele fazer a luta contra o patrão junto com o sindicato já é algo que muitas vezes você precisa explicar e explicar para convencer o trabalhador para ir para a luta. Aí você imagine o cara há 3 anos sem salário, nesta situação, e é a galera que foi com a gente quando nós fizemos manifestação no BNDES lá no Rio de Janeiro. É a galera que foi com a gente para Brasília quando começou essa luta em 2022. É a galera que ocupou a fábrica. É a galera que fez manifestação em frente à casa do João Brasil, sem falar várias passeatas que nós fizemos aqui em São José dos Campos e também na cidade de Jacareí. Fizemos passeata também em São Paulo, audiência pública na Lesp, ou seja, é uma galera heróica e isso que acontece e que a gente espera que se concretize como uma vitória, não é qualquer coisa. E é isso, de nada adianta o sindicato ter a vontade de fazer a luta se você não tiver o apoio dos trabalhadores. E a galera esteve conosco ao longo desses 3 anos e por isso que tem a possibilidade de dar certo, porque teve a mobilização dos trabalhadores durante todo esse processo. Quantos eram esses trabalhadores que, quando houve o início do movimento, né, teve perda de mão de obra e nesse momento agora que vocês têm essa possibilidade de retomar, todos os que estiverem ligados pela CLT serão imediatamente recolocados na empresa? Vai ter algum tipo de estabilidade, algum tempo de adaptação? Porque também, né, seria, digamos assim, muito injusto depois de toda essa luta se o cara chegasse e fosse demitido, né? Tem uma garantia de 90 dias de estabilidade no emprego para todos no retorno. Esses 920 que hoje ainda estão registrados na Avibraz, e nós já estamos negociando nessa transição uma possibilidade dessa estabilidade ser de até, no mínimo, 180 dias.
Infelizmente, perdeu sim muita mão de obra especializada, muita gente que foi trabalhar na Embraer, que foi trabalhar na AKR, que foi trabalhar na CIAT, que foi trabalhar na NECD, muitos foram trabalhar em empresas fora do país, então perdeu sim muita mão de obra especializada. A própria atual empresa que quer assumir a Brasil Crédito tem ciência disso e falaram que provavelmente vão ter que entrar em contato com parte desses profissionais para ver a possibilidade deles estarem voltando, porque eram 1.400 trabalhadores, hoje são 900, então perdeu sim, principalmente na engenharia, na parte técnica. Isso é algo que vai ter que correr atrás, porque é uma mão de obra de fato altamente qualificada. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDICT deve acessar as nossas redes sociais que estão para você na tela neste momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente, um abraço.